Então, tá tudo. Qualquer coisa vocês escrevam aqui no bate-papo. E vamos lá. Então, vou começar. Bom, então eu sou Simone Corrêa. Eu sou psicóloga e trabalho estou comemorando 14 anos num hospital. Sou formada há mais tempo que isso, mas há 14 anos eu trabalho no hospital aqui de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, capital. E trabalho desses 14 anos, mais ou menos uns 12 na área de maternidade, pediatria. E especialmente depois que eu me tornei mãe, eu sou mãe do Miguel, que logo vai fazer 4 anos. Depois que eu me tornei mãe, eu resolvi escolher um pouco mais a área da maternidade, como também é o meu trabalho, né? Não só como a minha experiência pessoal. Inclusive porque a minha experiência pessoal, ela me trouxe muitas coisas, muitos aprendizados, muitas coisas para eu olhar também. E aí, através dessa nova escolha, porque embora eu já estivesse na área materno-infantil, eu resolvi trilhar um caminho muito mais voltado para a área da maternidade mais consciente, mais humanizada, saindo da linha mais médica, que é por onde eu caminhava no hospital, né? E indo para uma linha mais voltada para a vida real das mães, né? Por isso esse título de hoje, dos bastidores, né? Saindo só do olhar do profissional da área de saúde e indo para o olhar mais humanizado e mais a ver com que as mulheres pudessem me contar também, para além de estarem num hospital internadas, né, com seus filhos. E aí eu fui fazer algumas formações voltadas à área da maternidade, como doula pós-parto, educação pré-natal. Tenho também o meu mestrado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. E atualmente também eu tenho uma formação em barras de Axis, do Axis Consciousness, que também me traz uma nova maneira de olhar e de também trabalhar com o corpo dessas mulheres, né? De vocês, de nós. E também fiz formação em sensibilização musical, dança circular, então sempre tentando buscar essa leveza que eu quero propor para a gente pensar hoje, né? Uma maternidade com mais leveza, embora tenha muitas dificuldades, muitos desafios, né, na experiência da maternidade. E para a gente falar de maternidade, a gente precisa entender o que é o puerpério, né? O puerpério é uma fase que a gente entra depois que se torna mãe, né, depois que a criança nasce, que não tem prazo de validade, né? Antigamente se falava de quarentena, dos 40 dias iniciais, mas isso foi em outra época, onde isso ainda servia por questão de costumes da época, da antiguidade, onde havia uma comunidade voltada para os cuidados não só do bebê, mas para a mãe, onde havia uma comunidade voltada para os cuidados da mãe, em que ela pudesse estar realmente presente com o seu bebê, né? E que desse toda uma sustentação. Hoje em dia isso é muito difícil acontecer, né? Da mulher ter essa sustentação. Assim. Então, talvez até por isso essa quarentena foi perdendo assim a sua propriedade dentro da experiência materna. Então, hoje, a gente fala de puerpério. E realmente não tem prazo de validade, porque, só para vocês terem uma ideia, só para a mulher voltar ao seu corpo físico parecido em termos de órgãos internos, né? Porque externamente, às vezes, ainda leva mais tempo, ou a mulher não volta mesmo assim como antes, né? Mas leva 1 ano no mínimo para os órgãos voltarem para o lugar, por conta
né, de tudo que acontece para a parte hormonal, também se ajeitar um pouco mais. Então, como é que a gente vai ter um prazo de validade para acabar o puerpério? Tem mulheres que levam mais de um ano e meio, tem mulheres que engrenam em outra gestação e com outros filhos, e aí passa anos da vida no puerpério, enfim. Agora, o que é importante realmente a gente saber é que esse puerpério é uma fase de muita fragilidade, de muita de muita sensibilidade, a mulher fica à flor da pele, né? E por conta do lado hormonal, né, de todas as mudanças físicas que consequentemente a gestação já provocou e promoveu na mulher, mas não só, né? E é disso que a gente vai falar aqui hoje também. O puerpério, toda essa experiência, todo esse lado emocional vivido no puerpério, ele é muito confundido com depressão pós-parto. Não vai dar tempo de falar de depressão pós-parto aqui com vocês, mas por que é muito confundido? Porque muitos dos sintomas se parecem no sentido que a mulher fica muito frágil, ela fica muito sensível, fica muito emotiva, fica às vezes vivendo uma tristeza. E de fato, a mulher vive um luto depois que seu bebê nasce. É um luto da vida que ela tinha antes, um luto da barriga, um luto do filho idealizado e que agora, uau, é um filho real, né? E também que traz a sua própria personalidade já, traz as suas próprias demandas. E é o luto da rotina, é o luto de muitas coisas, né? E isso, entre outras questões, deixa uma mulher muito mexida e muito fragilizada, sensível, vivendo, oscilando entre tristeza e alegria muitas vezes. Mas é importante a gente poder entender, então, o que é essa fase, né? Como eu estou contando e como vocês podem já estar se identificando ou percebendo na sua própria experiência, para a gente poder entender que o pós-parto, seja imediato, né, logo depois do nascimento, ou aí nesse puerpério, que pode levar mais tempo, ele é um mergulho em si mesmo, né? É um mergulho na própria sombra, para muitas mulheres, assim. E tudo aquilo que a mulher, inclusive, viveu na gravidez, que tô com os meus gatinhos fazendo bagunça, também vai trazer um pouco, né, do quanto ela se preparou, como foi esse preparo, como foi esse pré-natal, também vai encaminhar um pouco de como é que vai ser esse pós-parto, né? Existe muito medo de julgamento, existe muitos medos de vários tipos, entre eles medo de julgamento, medo de não conseguir amar o próprio filho, como todo mundo diz, uau, é um amor incondicional. Muitas mulheres não encontram esse amor logo de cara, literalmente logo de cara, não encontram muitas vezes. Então tem medo de não dar conta, tem medo de não ser uma boa mãe, muitos medos. Essa fase do puerpério é um pleno desmanchar-se, é uma desconstrução de muitas coisas para poder reconstruir. Muitas mulheres se olham no espelho e não encontram mais aquela que elas conheciam antes. Isso é realmente verdade, né? E acima de tudo, é importante dizer aqui para vocês que nem nada a respeito dessa fragilidade, de tristezas que vêm à tona, de uau, mas você tá triste, você tem um bebê lindo, saudável, tá tudo indo bem. E mesmo assim você tá triste, tá chorando, você tá brava, tá irritada, que mal agradecida. Não é nada de... não existe nisso fraqueza, não existe nisso incompetência. É tudo muito comum de acontecer, né? É importante vocês saberem disso também. Porque existem, sim, muitos julgamentos e existe muita incompreensão. Às vezes, mesmo aquelas que já foram mães um dia, acabam não compreendendo tão bem uma mãe recém-chegada, né? E só quem está na experiência muitas vezes sabe quais são esses sentimentos que eu estou aqui falando. E digo com propriedade porque eu também senti tudo isso, né?
É um mar de sentimentos com ondas que vêm e vão, né? Que nem a gente consegue entender muitas vezes. Muitas mulheres choram constantemente e muitas também têm a impressão de viver no mundo paralelo. Ela lá com seu bebê e o mundo acontecendo lá fora, principalmente isso até logo no pós-parto, muitas coisas que a mulher não consegue acompanhar, né? Eu mesma, até hoje, não acompanho tanto as notícias, não acompanho tantos acontecimentos, e tudo são escolhas também, né? E nada disso torna a mulher menos, nada dessa condição de maior fragilidade, de até viver nesse mundo paralelo muitas vezes, nesse sentido de que está tudo lá fora acontecendo e eu me sinto incompreendida, né? Muitas das minhas pacientes dizem até, nossa, eu me sinto péssima. Tem dias que eu me sinto a melhor das melhores mulheres, a melhor mãe. Tem dias que eu me sinto a pior das mulheres, a pior mãe, né? Seja em situações com a criança ou seja em situações que não tem só a ver com os filhos, porque afinal a mulher se torna mãe, mas ela não é só mãe, tem isso também, né? E outra coisa importante de vocês entenderem também é que existe uma fusão, né? Uma relação muito simbiótica, que a gente chama na psicologia, entre a mãe e o bebê, que começa na gestação, desde o momento da concepção, e vai se construindo isso, né? E quando o bebê nasce, essa fusão ela se concretiza ali na relação. E isso traz à tona também uma alma duas almas expostas, a do bebê e a da mãe, né? Isso acontece porque é tamanha a vulnerabilidade, né? Que a mamãe fica, que a criança fica, porque precisa haver essa integração entre os dois para que a mãe possa compreender, inclusive, o seu bebê, e só por tudo que se viveu na gestação, né, por toda aquela relação completamente ligada, não tem como ser diferente, né? Independente das dificuldades de aceitação ou não dessa criança, tá? Que também é um assunto para uma outra conversa num outro dia. Mas essa fusão, ela dói, né? Ela dói para a mulher, porque ela acaba. Isso não é regra, né? Para cada mulher é uma experiência diferente, claro. Mas, em geral, traz todas essas questões que eu estava dizendo. Fragilidade, uma oscilação de sentimentos e emoções, e isso muitas vezes dói, né? Muitas vezes a mulher se sente também excluída. E isso acontece também porque quando a mulher se depara com o seu filho, ela está se deparando também com a sua própria criança. Isso pode ser novidade para algumas, né? E é um assunto muito, muito importante, que a gente não precisa ir a fundo nele, mas é importante a gente ter essa consciência também. Porque a cada vez que a gente está com um bebê ou com uma criança, mesmo que um pouco maior, a gente também está cuidando, está se relacionando com a nossa criança. Tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, tudo aquilo que a gente viveu quando a gente foi maternada, quando a gente foi bebê e depois nos primeiros anos da infância, tudo isso fica registrado no nosso corpo, mesmo que inconscientemente, muitas das coisas a gente não vai se lembrar mesmo e não vai ter consciência, e tudo bem, mas tudo isso fica registrado. E a maternidade, ela aciona essa nossa criança interior. E isso traz a nossa vulnerabilidade também. E é importante saber disso só para a gente poder se permitir estar nessa vulnerabilidade, para poder fazer novas escolhas, tentar traçar um novo caminho e entender que nessa relação que tem essa fusão, essa ativação da nossa criança interior, coloca também o nosso filho
numa condição tamanha de ligação com a gente, que ele também vai ser aquele serzinho que vai nos sinalizar, muitas vezes, os nossos próprios conflitos, através do seu próprio corpo, porque o bebê, principalmente nos 3 primeiros meses, depois ainda, mas cada vez que a criança vai nascendo menos, ele é por corpo. Tudo que ele vive é no corpo. E a mãe e ele é uma coisa só. E ele vai sinalizar no corpo, através de doenças ou pequenas situações de saúde, ou através de comportamentos, muito choro, irritação, por exemplo, dificuldade com sono, enfim. Percepções que, claro, ele não tem como demonstrar de outro jeito e que, na verdade, sinalizam os nossos conflitos. Isso para que serve saber disso? Não para se culpar e nem para ficar se penalizando, né? Mas simplesmente para saber que quanto mais consciência a gente tem, primeiro, quanto mais permissão a gente se coloca, né? Para poder receber essas manifestações do bebê e para sentir tudo que a gente sente, mais a gente vai tomando consciência disso tudo e mais a gente vai libertando também o nosso filho de ser o nosso sinalizador, né, dos nossos nós, dos nossos conflitos, tá? Serve para isso. E a partir disso, a gente pode ir escolhendo outras maneiras de encarar essa maternidade, de fazer escolhas, de se relacionar com o bebê, de se relacionar com a gente mesmo. E nesse sentido, o que eu chamo de comunhão com o bebê é muito importante. Como é que isso pode acontecer? Olhando nos olhos do bebê, para poder sempre... Porque existe uma construção de relação com esse bebê, né? E é importante a gente falar do bebê para poder falar da gente também, né? Então, olhar no olho do bebê, às vezes você não precisa dizer nada. E por mais que você não compreenda nada do que ele está querendo dizer, não compreende racionalmente. Mas se você se coloca ali na permissão com o bebê, olhando no olho e sentindo o corpo dele, deixando ele sentir o seu, colocando no colo, pele a pele, a relação ela vai se dando. E estar na permissão é estar na permissão mesmo dos momentos que são mais difíceis. Então é receber aqueles comportamentos ou a condição do bebê que também está causando um estranhamento, um desconforto, ou que, sabe, aqueles dias que você não sabe mais o que fazer. Permita-se estar ali com ele. Só o fato de estar ali com ele, você mostra para ele que você não está abandonando, que você está dando uma proteção, que tá difícil, mas você tá junto. E isso constrói para a vida inteira. E é disso que o bebê precisa. Ele precisa ter ali um apoio para ele poder manifestar todos os incômodos, toda a raiva que nem ele sabe que ele sente, tudo aquilo que ele percebe do ambiente, ou desse inconsciente ali da mãe. Ele precisa manifestar tudo isso. Né? E conforme vai crescendo esse bebê e vai se tornando uma criança maior, e também a criança também precisa ter esse apoio dos pais. É claro que não é só da mãe, né? Que a gente está aqui falando dessa relação e dessa ligação tão importante da mãe e do bebê. Mas a criança precisa que a gente suporte o choro, a dor, o sofrimento. Claro, fazer todo o cuidado que se requer a situação. Mas mesmo naquelas situações em que a gente não sabe o que fazer, suportar. E suportar em todos os sentidos da palavra. No sentido de estar junto, no sentido de dar o suporte emocional, no sentido de suportar junto com ele, sabendo que está doendo, mas que muitas vezes a gente precisa só estar junto, né? E muita conversa com essa criança, seja um bebezinho, seja criança maior, né? Muita conversa. E é conversa mesmo, não é nem falar na linguagem de bebezinho, não é nada disso, é conversar. Seja conversar em voz alta, seja conversar
só em pensamento, mas colocar essa intenção da conversa. E quando conversar? Conversar sempre quando você vai se dando conta dos seus próprios conflitos, quando você não sabe o que fazer, com ele especialmente, quando também você está super feliz com ele. Conversar sempre, sobre tudo. Ah, mas meu bebê não me entende. Entende. Só que entende numa dimensão que não é essa nossa racional. Entende numa outra dimensão, né? Numa dimensão desse corpo que eu tô aqui falando, dessa fusão. E isso é muito lindo, né? Mas essa comunicação, ela existe. Quando a gente olha no olho, faz pele a pele, conversa, isso, a relação ela vai acontecendo, né? E tudo isso que eu tô dizendo não é para criar uma maternidade cor-de-rosa. Ela não existe, a maternidade cor-de-rosa, né? Mas ela pode ser mais leve, né? Ela pode ter maneiras da gente poder manejar e contornar essas situações mais difíceis, né? Que pode ser, por exemplo, isso que eu tô contando. É claro que aqui eu tô falando de um modo mais geral, né? Porque é uma palestra para várias pessoas, né? Então, cada experiência é uma experiência, como eu já disse, né? Mas são algumas dicas que dá para colocar aí na experiência de vocês, né? Inclusive, talvez não dê tempo de eu responder todas as perguntas aqui, e eu quero até já me adiantar, algumas pessoas acabam não conseguindo ficar até o fim, que a gente pode manter um bate-papo depois, né? Tem o número do celular pelo qual vocês receberam aí a divulgação. E eu criei um grupo de bate-papo, né, sobre esse assunto. Se você não tiver ainda nesse grupo e quiser entrar, depois é só me dar um toque pelo número que eu disponibilizei do meu celular, que aí a gente pode também discutir mais sobre esse assunto, né? E entender esse mundo do bebê, para entender esse mundo do bebê, a gente precisa se comunicar com a mãe. Isso serve para profissionais que lidam com a maternidade, isso serve para você que está passando pela experiência da maternidade, serve para o pai, serve para a avó, serve para todo mundo, né? Porque um bebê, porque assim, essa fusão, ela é necessária para o bebê ser bebê e para a mãe ser mãe. Então, para os dois serem, os dois precisam estar nessa fusão aí, né? E mesmo que um bebê esteja num berço, no carrinho, ou qualquer outro lugar fora da mãe, né, longe do corpo da mãe, esse bebê sempre vai estar no colo da mãe, né? Isso é uma coisa muito bonita, né, e muito forte e muito intensa, porque significa que essa fusão acontece mesmo quando a mãe não está perto. Essa comunicação, essa relação, ela e ela está dada mesmo que a mãe não esteja por perto, né? Então, por isso que essa conversa, olho no olho com o bebê é sempre importante. Por exemplo, quando vai voltar a trabalhar, explicar para a criança, né, o que está acontecendo, o que está rolando, dizer que você volta. Porque, por mais que não pareça, a criança vai entender, né? E é claro que, embora a gente tente aplicar tudo isso, não é tão simples. Para muitas mulheres não é tão simples. Para outras pode ser, né? E tudo bem. Cada uma tem uma experiência, cada um tem um caminho. Só que outra coisa que eu quero dizer para vocês e até uma pergunta, né? O que é de tudo aquilo que da maternidade está mais difícil, não está prazeroso, está sofrido? Porque se não tivesse assim, eu vou adivinhar que se não tivesse assim, ninguém aqui estaria aqui nesse momento, né? Ou aquelas pessoas que não são mães, que estão aqui e que também querem já se preparar, é porque em algum lugar aí também já tem essa expectativa, talvez não seja tão fácil, né? Então, o que é que a gente acaba comprando de todas as projeções, expectativas, pontos de vista que não são nossos, que são da sociedade, que são da nossa família, que a gente carrega até da nossa ancestralidade e que na verdade não são nossos. Isso também é uma coisa para a gente tomar consciência.
E que a gente acaba se enroscando muitas vezes, e aí acaba virando um bololô, né? Porque aí entra os nossos julgamentos, que muitas vezes não são nossos, mas a gente acha que são, entram as nossas expectativas, e a gente projeta também em cima do bebê, e a gente projeta em cima da gente, a gente se cobra. Uau, um monte de questões que acabam gerando muitos conflitos também, né? A gente busca aceitação, muitas vezes, busca provar para os outros que a gente é legal, achando que a gente está fazendo aquilo que a gente acha que está certo, mas em quais lugares a gente acaba também querendo, sem perceber, fazendo algumas coisas para provar muito mais do que realmente seria a nossa escolha, né? Para poder driblar, por exemplo, os julgamentos, as intromissões das outras pessoas, que é outra coisa também que existe muito, né? Onde é que você, por exemplo, já ouviu que a maternidade aprisiona, que a maternidade não é fácil, que você não é uma boa, que você não vai ser uma boa mãe? Será que alguém aqui se identifica com isso? Ou já ouviu falar disso e conseguiu driblar isso também, né? Tô trazendo tudo isso para a gente poder também caminhar um pouco para essa consciência de se libertar um pouco também do que não é nosso. A maternidade precisa dessa liberdade também, né? Porque muitas vezes a gente gruda na gente coisas, e gruda no bebê, por tabela, coisas que não são nossas, crenças, pontos de vista. E como seria viver a leveza de ser você na sua maternidade, né? Como seria você considerar você para além da maternidade e inclusive na maternidade? Como seria você se cuidar também? E não só colocar o seu bebê como primeiro lugar. Mas, Simone, como assim? É possível? É necessário, né? Isso não é egoísmo. Isso é necessário, inclusive, para que você esteja em plena saúde mental, emocional, física, para também cuidar do seu bebê, né? Uma mãe bem cuidada, aliás, uma mãe que vai cuidar bem do seu filho é aquela que é bem cuidada também por si mesma ou que também aceita os cuidados que as pessoas querem dar quando eles acontecem, porque também em muitas situações esses cuidados não de outras pessoas são mais difíceis, né? Outro assunto também, para a gente poder falar mais a fundo em outra live, né? Muitas mulheres não têm uma rede de apoio que também é super importante para trazer leveza. Então, se você não tem uma rede de apoio mais assim imediata, mais próxima, como é que seria você começar a construir essa rede de apoio, né? Eu trabalho muito com perguntas e as perguntas elas empoderam, não as perguntas que deixam a gente para baixo ou que limitam, mas aquelas perguntas que podem abrir, né? Sem buscar respostas, mas aquela pergunta que está justamente nos trazendo mais expansão para pensar mais, né? E aí, você pode começar a usar essas perguntas para você poder criar mais expansão e mais leveza na sua vida também, né? Por exemplo, como é que você poderia buscar mais permissividade? Não, permissividade não, mas permissão, né? Permissividade é outra coisa, né? É permitir muitas vezes aquilo que a gente não quer, mas buscar mais permissão para a sua vida, para a sua relação com o seu bebê, como eu já tinha dito, né? E aí eu vou deixar aqui algumas tarefinhas para quem quiser começar a experimentar tudo isso que eu tô dizendo e quiser falar, vamos ver se tudo isso que essa psicóloga está dizendo realmente funciona, né? Então, vamos pensar em algumas tarefinhas para vocês. Eu vou dar aqui para vocês 4 tarefinhas e vocês depois podem entrar lá no meu grupo de WhatsApp e me dizer o que funcionou para você, o que não funcionou, e como que foi na sua experiência, né? A primeira tarefa é essa que eu acabei de falar. Permitir-se e ser a permissão, né? Então, se permitir chorar, doer, oscilar, estar frágil, estar na vulnerabilidade, estar com raiva. É se permitir sentir tudo aquilo que vem à flor da pele.
É se permitir sentir. Primeiro a gente se permitindo e a gente vai reconhecer no corpo até. Uau, eu tô sentindo tudo isso. Primeiro a gente precisa se permitir para depois reconhecer que sente tudo isso, para depois fazer um outro passo, né? Então, que é de tentar transformar isso, que eu já falo já. Então, é se permitir e ser a permissão. Ser a permissão em dois sentidos. Para o bebê, como eu já tinha dito, para ele também manifestar o que se requer daquele momento, situação, o que se requer para ele, né? Enquanto ser naquele determinado estágio da vida dele, na relação com você, naquela situação. E ser a permissão de deixar passar por você todos os julgamentos, pontos de vista, definições que os outros fazem, as intromissões que você também não quer, e deixar passar. Simplesmente deixar passar, sem se afetar. Porque o problema é quando a gente enrosca em tudo isso. E aí a gente enrosca e gruda no corpo. E esse é o problema. Quando a gente deixa passar, passa. E não nos afeta. Ah, mas não é tão simples assim. Eu sei. É um exercício. É um exercício de considerar que todo mundo tem a sua perspectiva. Eu daqui, o que será que eu tô vendo aqui, né? Na minha frente, que vocês não estão vendo? E o que será que vocês aí estão vendo que eu não tô vendo? E quem tá certo ou quem tá errado, né? Não existe certo ou errado. São só diferentes perspectivas. Então, é lembrar que aquela pessoa que te traz algum julgamento, algum ponto de vista, e eu tô falando isso porque isso é muito comum de acontecer, né? E de incomodar as mulheres na maternidade. Quando isso acontecer, tenta se lembrar, é só uma perspectiva daquela pessoa. Você não precisa se enroscar. Não significa que aquilo é verdade, tá? Então, primeira tarefa, se permitir e ser a permissão. Segunda tarefa, honrar-se. Já ouviu falar disso? Honrar-se é honrar o seu corpo, que é a sua morada, é o seu templo mais sagrado. É onde você habita. Então, é honrar o seu corpo e honrar o ser que habita em você, né? Que habita o seu corpo. Então, é olhar no espelho e dizer, eu me honro. Por mais que você não esteja satisfeita com o seu corpo, ou por algum motivo com você mesma, ou com alguma situação, condição, é se honrar sempre, a todo momento. E isso também é um exercício. Essas tarefas que eu estou dizendo são exercícios diários, né? Não existe milagre nisso tudo. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que com exercício é possível. Qual é a terceira tarefa, Simone? A terceira tarefa é acrescentar perguntas para o seu dia. Perguntas do tipo... Então, de manhã você acordou. No momento que você conseguir ir ao banheiro, porque muitas vezes nem isso dá muito tempo logo que acorda para uma mãe, né? Sei muito bem disso. Você vai... Ou mesmo que não dê para ir no banheiro. Se lembrou disso, dessas tarefinhas? Você vai fazer a seguinte pergunta. O que se requer para que eu possa honrar a mim e ao meu filho hoje? Você pode adaptar essas perguntas e torná-las mais fáceis, ou eu posso passar depois para vocês, tá? É importante prestar atenção nisso tudo. Depois a gente pode trocar e eu posso passar. Então é se perguntar o que se requer. E é simplesmente jogar para o universo essas perguntas todas que eu tô falando, porque realmente não é para buscar as respostas, ok? Como posso criar um dia mais leve hoje para mim e para o meu filho? Aí você pode até dizer o nome do teu filho. Então, como é que eu posso criar um dia leve hoje para mim e para o Miguel, né, no meu caso? Como é que eu posso criar um dia mais leve e divertido hoje? E aí, você pode fazer essas perguntinhas de manhã e à noite. De manhã para você logo se conectar nessa energia mais, buscando mais leveza. E à noite,
Quando você se dá conta que você está quase dormindo, porque também a mãe, geralmente, ela não diz hello, bye bye, estou indo dormir, né? Ela simplesmente, quando dá, ela despenca no sono, na verdade. Então, quando você perceber que está chegando esse momento, você vai também fazer as perguntas do tipo, como eu posso ser mais grata por todas as criações que eu fiz hoje, por mim e pelo meu filho. E aí você pode procurar se lembrar de pelo menos 3, pelo menos uma, vai. As criações, porque a gente cria tudo, né? E que a gente cria a partir das nossas escolhas. Eu vou falar já já disso também. A gente cria tudo. Então, quais são as boas criações que você criou no seu dia? Tenta se lembrar antes de dormir e se coloca nessa permissão da gratidão também. Como eu posso ser mais grata por todas as criações que eu fiz hoje, ou por XYZ que eu fiz hoje, ou por X, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para você ser grata. Algumas mães me dizem, nossa, Simone, tem dias que eu não consigo. Consegue. Tenta lembrar, né? Tenta lembrar uma que seja olhar para o teu filho e chorar junto com ele, porque lembra que eu falei que o bebê precisa que a gente suporte junto? Que seja isso. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir mais. E comece a exercitar, que cada vez você vai começar a perceber mais e mais. Então, primeira tarefa, permitir-se e ser a permissão. Segunda tarefa, honrar-se. Terceira tarefa, perguntar ao universo. Terceira tarefa, quarta tarefa, conversar com seu bebê, que eu já falei também um pouquinho antes, né? E aí é conversar para poder dizer para ele, filho, né? Hoje a mamãe realmente estava mais nervosa, hoje a mamãe não estava legal, mas não é culpa tua. Ou eu sei que tá, vamos supor que o bebê esteja chorando, eu sei que tá doendo, eu tô tentando fazer tudo que tá ao meu alcance, né? Mas a mamãe tá aqui com você, sabe? Conversar mesmo, aquilo que vier do coração, aquilo que você sentir no momento, mas no sentido de poder contar pro seu bebê que, primeiro, ele não tem culpa, ele não é responsável por nada que tá se passando, porque eu disse que ele percebe tudo, né? Mas ele não é responsável por nada no sentido de ser o culpado. Não, não é. Por mais que o que você esteja sentindo seja por conta da maternidade, não é culpa do bebê, tá? São muitas questões, né? Algumas das quais eu já mencionei aqui para você hoje. Então é dizer para o seu filho, filho, como é que eu posso ser contribuição com você nesse assunto X? Ou logo cedo também, filho, como é que eu posso ser contribuição com você hoje? Sem buscar respostas. Lança a pergunta, né? Ou tá difícil, muito difícil a situação, como isso pode melhorar? Como isso pode melhorar? Perguntar, gente, perguntar. A pergunta empodera e abre possibilidades. Você não tem ideia do quanto essa ferramenta é incrível, né? E é uma ferramenta mesmo. É uma ferramenta que eu uso, inclusive, nesse trabalho que eu comentei lá no comecinho com vocês, do Access Consciousness, tá? E uso nos meus atendimentos e uso na minha vida também. E, inclusive, é assim. Como posso escolher ser mais leve? Tudo é uma questão de escolha, tá? E quando eu digo isso, não significa que quem não consegue mudar e não consegue melhorar tá preguiçosa, é fraca, fracassou, tá com frescura, nada disso, tá? Lembra que eu falei também que a gente tá mergulhado em muitas crenças, julgamentos, pontos de vista que muitas vezes não são nossos, que a gente recebe, que a gente acaba criando no meio do caminho, desde a nossa infância, mas para além, né? No meu trabalho eu também considero muito a ancestralidade, né? Então é para além do nosso, para antes do nosso nascimento. Por quê? Porque a gente carrega tudo aquilo que as outras
mulheres da nossa vida viveram em relação à maternidade, né? Outro assunto que também dá uma outra live, né? Mas só para vocês entenderem que a gente carrega crenças que a gente nem imagina, mas que está no nosso corpo, que está no nosso inconsciente. Então, por isso que às vezes é tão difícil mudar, é tão difícil fazer diferente, mas quando a gente escolhe de dentro para fora, mesmo que às vezes a gente não enxergue uma luz, a gente faz perguntas, o que pode ser mais possível aqui, né? Quando a gente escolhe, a gente se abre para perceber possibilidades que antes a gente não nem percebia, nem cogitava, ok? E quando a gente escolhe dar um basta em algumas coisas, mesmo que pequenas, mesmo que eu escolho sair dessa tristeza toda, né, para aquelas que estão numa situação mais pesada, ou que seja coisas pequenas. Eu escolho me considerar mais, eu escolho encontrar mais maneiras de me cuidar. O que você escolheria, né? E aí, você sai desse lugar do peso, de eu não posso, eu não consigo, eu não sei, todo mundo consegue, eu não, pro lugar de eu também consigo, é possível. Eu vou começar e vou construir isso para mim. E vai para um lugar de mais leveza. E quando eu digo ir para um lugar de mais leveza, quando eu digo né, trazer mais leveza para a maternidade, o que é que eu estou falando, né? Eu não estou falando de uma maternidade cor-de-rosa. Eu não estou falando de fazer de conta que tá tudo bem, fingir que tá tudo bem. Não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando de viver na ilusão. Eu tô falando de encontrar caminhos de fazer as pazes com a realidade. Não é desconsiderar a realidade, é fazer as pazes com ela. Tentar e transformar a partir das escolhas. Lembra? Só de escolher que eu quero mudar isso, você já tá dando um passo. Porque aí você se abre para possibilidades, e essas possibilidades elas vão aparecendo. Seja uma live, seja uma conversa com alguém, ou seja uma consulta médica que, nossa, essa consulta hoje foi show, né? A pediatra, ou, sei lá, alguém me disse alguma coisa que, nossa, me abriu, ou apareceu alguma coisa que eu não tinha percebido. Enfim, tantas coisas podem acontecer, né? E aí, fazer as pazes com a realidade é você perceber que tudo é uma questão de perspectiva também, lembra? Inclusive a tua, né? Não só a dos outros, a tua. Então, você pode tentar olhar para o outro lado da perspectiva. Vamos pensar uma coisa. Está tudo muito difícil, pesado, está tudo aqui, às vezes, entalado, né? E que vai subindo como se fosse um muro. Vai subindo, vai subindo. Opa! O que tem aqui acima? Nossa! Tem um pedacinho de alguma coisa que eu não tinha percebido. Tem uma clareirazinha. O que tem para além disso, né? E olha, porque tem sempre, nem que seja uma frestinha de luz, né? E às vezes, gente, não é nada muito diferente do que já está na realidade. É só enxergar as coisas de um jeito diferente. É trazer, por exemplo, reconhecer as coisas que você já está fazendo que são bacanas, reconhecer aquilo que você já pode ser grata, entende? Porque eu estou dizendo que não é fazer de conta, não é criar ilusão, e não é entrar numa outra realidade. Não. Às vezes já está na tua realidade e tá tão difícil algumas coisas que você tá que estão te afetando, que você não consegue perceber as outras que já estão dando certo, que você já consegue fazer de um jeito legal. Então é olhar para isso também. Isso também é ser permissão. Se permitir e ser permissão. Certo? E aí, nesse sentido, é escolher a autoconfiança, a leveza, como eu estou falando aqui a todo momento, e a sua potência. Porque tem potência aí dentro também. Entende? Então, essas são as coisas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? A gente ainda tem aqui uns 10 minutinhos
Eu gostaria de abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, ou falar no bate-papo, digitar alguma coisa no bate-papo, tá? Então fiquem à vontade agora se vocês quiserem trazer alguma questão para a gente poder né, fazer o nosso. Aí sim, o nosso bate-papo, né? Porque até agora só eu que falei. Então, os microfones podem ser abertos. Ou quem não quiser falar, pode escrever no chat. E aí, enquanto eu espero que alguém se manifestar, eu vou só ressaltar que vocês podem manter contato comigo pelo aquele número do WhatsApp, né? Eu criei um grupo que, para quem não estiver ainda lá, pode entrar e me pedir. O link eu passo para vocês entrarem, que a gente pode manter aí uma conversa também, para vocês também receberem a programação de outros encontros, tá? Então, estou entendendo que ninguém quer perguntar nada, então já vou caminhar aqui para o encerramento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ainda, dá tempo. Se não, eu vou agradecer, né? Agradecer muito, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, como a profissional e a mãe, né? E é muito prazeroso para mim. É uma honra, falei de honra aqui, né? E é uma honra poder partilhar disso tudo com vocês, das minhas experiências e do conhecimento que eu já alcancei, né? E das escolhas que eu já fiz, tá? Então, não temos nenhuma pergunta, eu fico à disposição. Muito obrigada e até uma próxima vez, tá? Eu pretendo fazer outras vezes também, encontros como esses, e como eu já tenho o cadastro de vocês, eu vou mantê-las todas informadas, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Vou encerrando aqui.